Abre sua Bíblia aí, João capítulo 8. Nós vamos ler o versículo de número 12. E nós continuamos a nossa série Jesus é. E hoje eu quero falar com você sobre uma parte muito importante do caráter de Jesus e de quem Jesus é. E nós vamos falar sobre duas coisas. Nós vamos falar sobre um Jesus que é a luz e um Jesus que é a porta. João capítulo 8, versículo 12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Se você puder, feche seus olhos, Pai. Te pedimos, Senhor, para que nessa noite o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, e que nós possamos entender um pouco mais sobre quem o Senhor é, e que aquilo que o Senhor é transforme também o nosso jeito de ser. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos ter a Tua palavra como a luz que ilumina o nosso caminho. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Bom, nós estamos nessa série então falando sobre quem Jesus é. E na semana passada nós falamos sobre três coisas: que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na semana retrasada, nós falamos sobre Jesus ser o pão que mata a nossa fome, o pão que nos sacia. E hoje eu quero falar com você sobre mais dois aspectos de Jesus. Jesus que é a luz e Jesus que é a porta. E não há como nós falarmos do Jesus que é a porta sem nós falarmos do Jesus que é luz. Porque não tem como eu encontrar uma porta se eu não estou vendo o que eu estou fazendo. Não tem como eu chegar na porta se eu não tenho uma luz que ilumina o meu caminho até a porta. Não tem como eu enxergar o Jesus que é a porta sem perceber o Jesus que me dá uma direção, que me mostra um caminho. Por isso que essa série de mensagens, ela vem em uma construção. Primeiro é um Jesus que é pão, um Jesus que nos alimenta, um Jesus que nos sustenta, um Jesus que nos satisfaz. Afinal de contas, com fome, não importa o caminho, a verdade, a vida, não importa se é alfa, se é ômega. Eu ainda brinquei lá no primeiro episódio, quando a gente está com fome a gente não pensa em nada. A gente fica bravo, fica irritado, não quer falar com ninguém. Alguém com fome é alguém quase que insuportável. Agora, depois que a gente está bem alimentado, né, depois que a gente está de barriguinha cheia, parece que os problemas até diminuem, né, até ficam menores. Porque estar bem alimentado é fundamental. É fundamental para a vida, é fundamental para nos dar força, para nos dar energia. O alimento, ele é fundamental. Então o Jesus que é pão é fundamental para nós. Agora, esse Jesus que nos alimenta também nos convida a caminhar por um caminho que é Ele próprio, o próprio caminho. Ele diz: eu sou o caminho. No meio desse caminho existe muita mentira, então nós precisamos saber qual é a verdade, porque muitas coisas se apresentam a nós, e só tem como nós vivermos em um caminho, encontrar uma verdade, se nós tivermos vida, e a vida é Jesus quem dá, Ele é a própria vida. E o texto que nós lemos hoje vai falar que Ele é a luz. Salmos vai dizer que Ele é a luz que ilumina os nossos caminhos. E esse Jesus que é luz, esse Jesus que ilumina, esse Jesus que traz vida, Ele é fundamental para nós. Porque muitas vezes nós vivemos no escuro, tomamos decisões no escuro, fazemos escolhas no escuro, e fazer as coisas no escuro, primeiro, é arriscado. Segundo, viver no escuro nos faz tomar decisões erradas. E depois, viver no escuro não tem como eu mensurar. No escuro eu não consigo mensurar espaço, tamanho, comprimento, distância, porque eu estou no escuro. Se você aqui dirige, por exemplo, de noite, no escuro, o seu tempo de reação e o seu tempo de calcular velocidade ou distância diminui muito. Existe estudo que diz que diminui até 10 vezes. Você olhar um carro pelo retrovisor e enxergar só os faróis, ou você olhar por um carro no retrovisor de dia e enxergar o próprio carro. Em um cruzamento, você olhar para o lado e enxergar o carro vindo, ou olhar para o lado e enxergar só o farol vindo. É difícil calcular a velocidade, distância. Existe uma brincadeira, por exemplo, quando a pessoa coloca uma roupa meio estranha, a gente diz: você vestiu no escuro?
Você já brincou com isso com alguém? Cara, tu se vestiu no escuro antes de vir? Porque a luz nos mostra, a luz nos permite ver. Então, falando sobre se vestir, eu coloco uma roupa e eu vou na frente do espelho. E eu penso, o tênis branco combina com a calça preta e com a camiseta branca. Agora, a camiseta laranja com a calça verde, com o tênis vermelho, não sei, talvez tenha alguém aqui com essa roupa, mas eu acho que não fica legal, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, eu nunca tinha conhecido alguém daltônico. Alguém conhece alguém daltônico? Eu nunca tinha conhecido, e eu descobri que eu tenho um amigo daltônico. E qual que é a estratégia dele para se vestir bem? Todas as roupas dele são da mesma cor. Ou é cinza, ou é branco, ou é preto, e não tem como ele errar. E quando ele está com alguma camiseta colorida, foi a mulher dele que escolheu para ele. Porque ele não é daltônico que vê preto e branco, mas ele confunde o verde com o vermelho, com o marrom, com o verde mais claro, o verde mais escuro. Tonalidade, então, é impossível de enxergar. E o que nos permite, então, ver, olhar, cara, tá legal, tá bonito, tá bacana. Quando você vai, por exemplo, arrumar alguma coisa, você coloca a luz naquilo ali, aí você procura o defeito, a falha, o erro, porque a luz ela é fundamental. E qual que é a questão, então, da luz? Primeiro, antes de falar sobre luz, a gente precisa falar sobre ausência de luz. E a Bíblia vai chamar de ausência de luz de trevas. Trevas é a ausência de luz. E tem muita gente vivendo nas trevas. E, meu Deus, está vivendo no inferno? Não. Mas está vivendo em um lugar escuro, em um ambiente escuro. E qual que é o problema, ou qual é a questão de nós vivermos em trevas? É que na escuridão não tem como enxergar. E aí eu não consigo enxergar nada. Eu não consigo ver os meus defeitos, eu não consigo ver os meus erros, mas eu também não consigo ver os meus acertos, mas eu também não consigo ver as minhas vitórias, porque eu vivo em trevas. E quem vive na escuridão é aquela pessoa que mesmo estando certa, ela pensa que está errada, ou mesmo estando errado, ela pensa que ela está certa. Tem uma coisa na vida que todo mundo precisa ter: noção. E tem um monte de gente sem noção. Você conhece alguém sem noção? É aquela pessoa que ela fala, eu fico pensando, cara, se ela ouvisse o que ela está falando, ela não falaria. Que ela faz, você fica pensando, cara, se ela estivesse vendo o que ela está fazendo, ela não faria. Talvez o que essa pessoa precisa? De luz. E a luz às vezes é um amiguinho que fala, vem cá, senta aqui. Deixa eu explicar para você. Deixa eu falar para você, deixa eu desenhar para você. E quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? Está trazendo luz sobre aquilo ali. E se a pessoa ela é sensata, se a pessoa é racional, a pessoa vai dizer, meu Deus, cara, é verdade, eu não vi, eu não prestei atenção, eu não... Esses dias eu vi um meme muito engraçado. Por que as pessoas me odeiam sem eu falar nada? Aí era uma foto da pessoa distraída, a pessoa com uma cara assim bem de brava assim. Aí eu fiquei pensando aquilo ali, meu Deus, como que é a minha cara quando eu estou distraído? Você já parou para pensar nisso? Assim, a nossa fisionomia às vezes, sem querer mostrar ou sem querer parecer, a gente só é. E aí tem alguém que chega para você e diz, cara, sorri um pouco mais, ou sorri um pouco menos. Você não está no dentista, não precisa ficar mostrando o dente para todo mundo. Seja um pouco mais alegre, guarda um pouco a tua alegria para outro momento. O que é isso? São pessoas que trazem luz sobre nós. Um momento como esse de palavra é Jesus colocando luz sobre a nossa vida. Lucas capítulo 15 vai trazer isso claramente. Uma mulher perdeu uma dracma dentro de casa. E o que ela faz para encontrar essa dracma? Qual que é a primeira coisa que ela faz? Ela acende a luz. E quando ela acende a luz, o que ela encontra? Sujeira e bagunça, porque ela começa a limpar a casa, ela começa a varrer a casa, ela começa a organizar a casa. Quem aqui é fera em faxina, gosta de faxina, em dias como esse é impossível, mas aquele dia que você acorda e está aquele solzão, você abre a janela, você abre a cortina, né? Quem nunca não foi acordado pela mãe assim com a cortina arrastando na cara, e o sol, meu Deus, o que está acontecendo? E o aspirador, e aí o colchão vira de ponta cabeça, não é? Para limpar, para fazer uma faxina, para arrumar a casa, o que precisa? De luz. Eu tenho que iluminar esse lugar, eu tenho que... Consegue entender o que eu estou falando? Esses dias eu levei o carro para arrumar uma pinturinha que tinha para fazer na lata, e o cara pegou e trouxe assim uma luz e colocou contra a lata do carro. Eu pensei, meu Deus, eu achei que não estava tão ruim assim. Mas porque a luz denuncia. É por isso que quando a luz brilha nas trevas, denuncia. E aí entra aquele jargão gospel, meu Deus, depois que eu aceitei Jesus, parece que a minha vida virou de ponta cabeça. A vida sempre esteve de ponta cabeça, só que quando a luz entra, a luz denuncia.
O que antes era só uma mentirinha, agora vira, meu Deus, eu estou mentindo. O que antes era só um jeitinho, agora vira, meu Deus, eu estou indo contra a palavra do Senhor. Então tudo que antes era só uma coisinha, agora a gente reconhece o pecado, a gente reconhece o erro, porque a luz chegou. Você consegue entender isso? E aí, eu quero separar com você em 3 partes, o Jesus que é a luz. E a primeira coisa é, a luz revela aquilo que as trevas escondem. Você quer esconder as coisas? Leva para a escuridão. Você quer esconder das pessoas? Você quer esconder os sentimentos? Você quer esconder suas emoções? Você quer esconder os teus pecados? Leva para o escuro. É no escuro que as coisas erradas acontecem, é no escuro que há o perigo, é no escuro. Quando você tem uma casa, por exemplo, e você quer se livrar de assalto, de roubo, de um furto, o que você faz? Você coloca uma luz. Eu vou colocar um refletor, eu vou colocar eu vou acender a luz, eu vou deixar claro. Porque a luz, ela denuncia, a treva esconde. Consegue entender o que eu estou falando? A gente vive hoje às vezes em um mundo onde as pessoas, ao invés de trazer as coisas para a luz, elas levam as coisas para a escuridão. E aí às vezes é aquele, não, tá tudo bem, não, tá tudo certo, não, eu estou legal. E aí a gente está empurrando as coisas para a escuridão. E o convite de Jesus é, tragam para a luz, venham para a luz. Porque a luz, ela revela. Agora, existem 2 coisas que parecem a mesma coisa, mas não são. O mundo expõe. A luz de Jesus, ela revela. E qual que é a diferença entre exposição e revelação? Qual que é a diferença entre expor e revelar? É que o mundo expõe para envergonhar, e a luz de Jesus revela para transformar. Se você for parar para perceber, as exposições do mundo vêm acompanhada de vergonha, vem acompanhada de gente falando mal, vem acompanhada de humilhação, vem acompanhada de um monte de coisa. Ontem ainda eu estava vendo um filme com a Bia e estava escrevendo essa mensagem e pensando nela, e no filme acontece a família da menina tem uma questão e aquela questão vaza na escola, e a menina precisa trocar de escola porque os amigos começam a pegar no pé dela, ela começa a sofrer bullying, e na hora me veio essa palavra no coração. Veio luz sobre aquilo ali, ela escondia aquilo ali de todo mundo, ela privava todo mundo daquela informação, e de repente aquela informação se expõe na escola toda. Só que a exposição traz junto a condenação, porque o mundo, quando expõe, condena. A luz de Jesus, quando revela, transforma e salva. E aqui precisa ficar algo muito claro para nós. Qual é a luz que nós estamos colocando? É a luz do mundo? A luz da exposição? Ou é a luz de trazer a revelação? Disso aqui que nós lemos, desse Jesus que diz, eu sou a luz. O mundo vai expor para te condenar, Jesus vai trazer a luz e revelar para te transformar e te salvar. E muitas vezes nós temos medo de trazer as coisas para a luz, de colocar as coisas como elas de fato são, porque nós temos medo da condenação. Quem condena é o mundo, Jesus transforma e salva. Foi por isso que Ele morreu. Ele não morreu para nos condenar. Se fosse para nos condenar, Ele nos deixava naquela vida de pecado que sempre houve e sempre existiu. A morte de Jesus foi Jesus trazendo luz sobre nós, e não luz de condenação, luz de salvação e de redenção. Então, meu amigo, traz luz para a tua vida. Sai da escuridão dos teus sentimentos, da escuridão das tuas emoções, da escuridão das coisas que você tenta esconder, para ninguém ver, para ninguém saber, porque de fato se expor, vai ter condenação. Agora se Jesus revelar, vai ter transformação, salvação e redenção. E aí a gente entra no segundo aspecto do que é a luz. A luz exige uma escolha. Nós falamos aqui sobre a luz, ela revelar, a luz ela mostra, e o que você vai fazer com o que a luz mostra, é a tua decisão. Você vai no médico, e no médico você recebe um diagnóstico, e esse diagnóstico pode ser de vida ou de morte, pode ser de bem ou de mal, pode ser de a partir de agora você vai precisar se cuidar, parar de comer doce, parar de tomar refrigerante, ou pode ser, tá tudo bem, segue a tua vida como você está.
Independentemente de qual for o diagnóstico, você tem uma decisão: fazer o que tem que ser feito ou não fazer. Quando a luz brilha e revela o que estava encoberto por uma escuridão, nós temos duas decisões: ou a gente abre o olho e muda, ou a gente fecha os olhos e finge que nada está acontecendo. E essa é uma decisão nossa. Quando você acende a luz do teu quarto e vê a sujeira do teu quarto, você tem duas decisões: ou você dobra as roupas e guarda, ou você amontoa as roupas assim, joga dentro do guarda-roupa e fecha a porta. São duas decisões. Você está lá varrendo a casa, você juntou a sujeira, você tem duas decisões: ou você junta a sujeira e joga no lixo, ou você levanta o tapete e joga para baixo e tampa a sujeira com o tapete. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Só que uma decisão resolve o problema, a outra decisão joga o problema para daqui a pouco, ali na frente, semana que vem. E tem muita gente que está lidando sempre com os mesmos problemas, porque não para e resolve. Se você for parar para perceber na sua vida, se você está há muito tempo lidando com o mesmo problema, é porque você está há muito tempo fingindo que esse problema não existe. Porque a luz, ela revela, e a luz que revela é a luz que mostra. E o que a gente faz com isso que a luz está mostrando? Nós temos um exemplo na Bíblia: Judas andou com o próprio Jesus, aquele que era a própria luz, e no meio de andar com Jesus, ele viu o que todo mundo viu. Pedro depois se torna um dos maiores apóstolos, João, e Judas andou e viu as mesmas coisas e estava com eles. É porque na luz tem quem escolhe crer e tem quem escolhe fechar os olhos. E aí, isso que nos mostra o quão racional é essa decisão e o quão de cada um é essa decisão. Então, a luz nos convida a uma escolha: ou você vai resistir à luz, assim, não, eu não quero acreditar, não é assim, não. Você sabe qual é o pior tipo de gente? É aquela pessoa que você fala para ela que ela está errada e ela morre pensando que ela está certa. E sabe como que a discussão termina? Então tá bom, cara. É assim, porque assim, não tem mais argumento, não tem mais o que eu falar, não tem mais como eu te convencer. E aí o que eu termino? Então tá bom, cara. Deus te abençoe. Segue a tua vida. Ali na frente a gente vai ver. Consegue entender? Porque chega uma parte da vida, chega um momento da vida, que o que vai pesar na balança é a minha e a sua decisão. A luz já está ali, já está revelado, já está claro, todo mundo já está vendo. Agora é minha ou a sua decisão. Ou a gente continua maquiando e fingindo que está tudo bem, só que ali na frente a gente vai ter que resolver esse problema, ou a gente para agora e resolve. Eu tenho um amigo que sempre fala uma coisa e eu guardo isso no meu coração: mais vale a cara vermelha alguns minutos e resolver do que a cara amarela o resto da vida. Tem uma frase que eu li num livro uma vez, que eu guardo ela no meu coração, que diz assim, ó: tudo o que hoje é urgente, um dia já foi importante e a gente não deu atenção. Tem muita gente que está no hospital morrendo, e um dia era só tomar uma vitamina, e um dia era só fazer mais um exame. Tem um monte de casal que está separando, e um dia era só sair para comer uma pizza, e um dia era só ter um tempo juntos. Consegue entender o que eu estou falando? Só que um dia era só importante e agora se tornou urgente, porque a luz nos dá uma escolha: ou a gente abre o olho e resolve, ou a gente resiste a ela. E aí eu entro com você no último aspecto da luz, que é: quem anda na luz começa a refletir a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E Jesus também diz: vocês são a luz do mundo. Lembra daquele texto que ele diz: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo? Ele nos dá essa missão de ser luz no mundo. Agora, qual luz nós somos? Nós não somos a luz que emite luz própria. Você não é um vagalume, você não é uma estrela, você não é nada disso. Eu e você somos apenas um espelho que reflete a luz de Jesus. E esse reflexo às vezes está meio apagadinho, esse reflexo às vezes está meio fraquinho, esse reflexo às vezes está meio escondido, esse reflexo às vezes não está nem refletindo mais, porque tudo vai do quão perto nós estamos daquele que é a própria luz. Consegue entender isso?
Quando eu estava estudando essa mensagem, eu parei para estudar e eu já lembrava vagamente disso, não sei se você sabe, eu lembrava vagamente que a lua, ela não emite luz. A lua é um reflexo da luz do sol. Já estudou isso na escola? Eu lembrava vagamente disso, e quando eu estava estudando essa mensagem, estava estudando sobre isso, eu fui estudar e eu parei nisso. Caraca, a lua não emite luz. A lua é só um reflexo da luz do sol. É por isso que nós temos várias fases da lua, nós temos vários tipos de lua. É por isso que às vezes a lua aparece de dia, porque ela é um reflexo. E a Bíblia fala exatamente sobre um Jesus que é luz. E esse Jesus que é luz nos convida para ser luz. E qual tipo de luz nós somos? Será que nós somos a luz que está refletindo Jesus? E o que é refletir Jesus? É, cara, fazer o que Jesus faria. É falar como Jesus falaria. É ser como Jesus seria. A luz que você está refletindo é parecido com a luz de Jesus? As tuas decisões, as tuas escolhas são coisas parecidas com o que Jesus faria? Porque, eu não sei se você sabe, mas não tem como enganar o reflexo. Alguém já tentou ser mais rápido que o reflexo? Já tentou fazer isso? É impossível, não tem como. Às vezes você vê ali o teu reflexo, você só dá uma mexidinha no dedo assim para ver se é o teu reflexo mesmo, não é? O reflexo é isso, o reflexo não tem delay, o reflexo não tem variação, não tem nada disso. O reflexo reflete. E nós somos chamados para de fato ser esse reflexo de Jesus. E como nós estamos refletindo? Para pensar nas tuas decisões, nas tuas escolhas, nas tuas falas, no teu jeito. Reflexo de quem você está sendo, reflexo do que você está sendo. Porque se a gente for parar para perceber, muitas vezes na vida, por tanto conviver com pessoas, por tanto estar com pessoas, a gente se pega fazendo coisas que outras pessoas fazem. Você já passou por isso alguma vez? Assim, você estava ali comendo, você pensa, meu Deus, eu estou comendo igual aquela pessoa. Você está falando, você pensa, meu Deus, eu estou falando igual aquela pessoa. Você fica parado assim, meu Deus, eu parei igual aquela pessoa. Porque é muito tempo junto, a gente tem de fato referências das pessoas. Isso é normal. Agora, quando a gente fala sobre ser luz, nós precisamos refletir uma luz. E a luz que nós precisamos refletir é a luz de Jesus. Jesus nos chama para ser um reflexo dele. E se eu e você colocarmos uma única frase, que talvez já tenha ouvido muitas vezes na tua vida, em todo o seu dia vai mudar muita coisa na sua vida. E essa frase é, o que Jesus faria? Provavelmente você já ouviu isso 1 milhão de vezes. Mas no dia a dia, na correria, é tão difícil pensar nisso, cara. O que Jesus faria? O que Jesus falaria? Para onde Jesus iria? Aí agora nós entramos na segunda parte de quem Jesus é, que é o Jesus que se apresenta também como porta. Ele não é só luz, ele também é porta. E sendo porta, ele faz um convite. João capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagens. Como eu te falei, a luz, ela mostra. A luz nos faz perceber. E uma vez que nós percebemos, nós precisamos decidir. E se você for parar para perceber, na vida, tudo que a gente faz, a gente precisa passar por alguma porta. Tudo. Você entrou aqui na igreja agora, você precisou passar pelo quê? Por uma porta. Você saiu de casa hoje, você precisou passar por uma porta. Você entrou no carro, você passou por uma porta. Você entrou em casa, passou por uma porta. Portas estão no nosso dia a dia. E ninguém fica pensando, meu Deus, eu vou passar nessa porta, meu Deus, eu vou entrar nessa porta. Porque a porta está ali, a gente entra e sai. Só que a porta ela tem um aspecto, um único aspecto. Portas nos dão acessos. Então, às vezes você vai entrar em algumas portas que você chega e entra. Às vezes você vai entrar em algumas portas que você bate, abre um pouquinho, dá licença, posso entrar? Entrou. Existem portas que você precisa ser convidado. Vem, vamos ali, entra aqui comigo. São aspectos de portas. A porta do teu quarto, por exemplo, você chega, abre e entra. Talvez você vai entrar na sala do seu chefe, na sua empresa, você bate,
espera alguém falar, abre, entra. Agora vai entrar na porta da casa do teu vizinho para ver se, no mínimo, você não vai levar um corridão. Porque não é a tua porta. Não é? Esses dias eu estava, meu Deus, que vergonha. Esses dias eu estava chegando em casa, e aí eu subi a escada mexendo no celular. Aí eu parei na porta assim e fiquei mexendo no celular. Quando eu olhei para frente, ainda bem que eu percebi que não era a minha porta, do meu apartamento. Eu ia entrar na casa de alguém. Alguém já fez isso também? Esses dias a gente foi no mercado, eu acho que foi em algum lugar. E aí eu também estava tentando abrir a porta de um outro carro. Eu fiquei pensando, meu Deus, a chave... Porque o carro só coloca a mão na porta e ele abre, né? Não precisa apertar no controle. Eu fiquei, meu Deus, não está abrindo. Peguei a chave, fiquei tentando abrir. Ai meu Deus, não é meu carro. Já pensou? Cara, tipo assim... Alguém já fez isso, né? Tem um monte de gente rindo. Um monte de gente já fez isso. Esses dias eu fui... De novo, vou contar a história pra você. Eu fui no centro, aí tinha um monte de moto assim, um monte. Aí tinha uma senhorinha em cima de uma moto assim, daí ela enfiava a chave e virava, falava assim, essa moto não liga, essa moto não pega. Aí eu falei, moça, a senhora, essa é a tua moto? Ela falou, é claro, é a mesma cor. Eu falei, olha, tem um monte de moto aqui, pode ser que não seja a sua. Aí ela ficou tentando, aí eu peguei a chave e tentei ligar a moto, falei, olha, provavelmente essa aqui não é a tua moto, vamos procurar. Aí umas 4, 5 motos pra frente, tava a moto dela, ai moço, meu Deus, me perdoa, será que alguém viu? Falei, olha, não sei, mas nós dois passamos por ladrão aqui agora tentando roubar a moto de alguém. Porque para você acessar um lugar, primeira coisa, aquele lugar precisa ser seu. Então você tem um molho com um monte de chave. Essas chaves abrem um monte de portas. Só que existem algumas portas que você vai querer entrar que essas chaves não vão abrir. Porque para entrar em algumas portas nós precisamos ter uma coisa: acesso. Algumas portas têm chave, outras têm senha, outras têm segurança. E para você entrar, você precisa de acesso. E como então acessar? Primeira coisa, você precisa estar enxergando. Você precisa estar vendo. Por exemplo, quem aqui consegue levantar da cama e tomar água em casa sem acender a luz? Ninguém consegue? Quem consegue? Quem consegue? Sem tropeçar em nada, você vai ali, pum, né? Tem gente que já vai acendendo todas as luzes, né? Antes de entrar no cômodo, ela assim, em nome de Jesus, não vai ter ninguém. Aí ela acende a luz e entra, né? Aí ela vai pro outro, vai passando de fase até chegar na água, né? Porque a nossa casa a gente conhece. Você sabe onde está a cadeira, aonde está a mesa, agora um pouquinho mais para frente tem o sofá, aqui está o copo, aqui está a água. Agora você vai na casa de alguém, por exemplo, você não consegue chegar na casa da pessoa, entrar na casa da pessoa, porque é uma casa estranha, é uma casa diferente. Consegue entender o que eu estou falando? Deixa eu fazer uma estatística, deixa eu ver se é só eu que carrego esse trauma de infância. Quem aqui já foi dormir na casa de um amigo e você acorda e o amigo continua dormindo? Já passou por isso? Meu, acontecia comigo isso direto. Aí eu ficava deitado assim, ó. Aí eu pensava, cara, o cara não vai acordar, eu queria fazer alguma coisa. Aí você pensa, eu queria tomar água, eu queria ir no banheiro, e o cara não acorda de jeito nenhum. Porque é a casa dele. Você está ali cheio de fome. Aí ele fala, quer mais um pouquinho? Fala, não, obrigado, estou satisfeito, né? Nas primeiras semanas de namoro, né? Senta ali no sofá, fica com a perninha juntinha assim. Dobra a perna assim ainda, né? Nem dobra a perna assim. Depois de alguns meses, alguns anos, começa a criar intimidade, relacionamento, e os acessos vão sendo outros. E por que eu estou te falando tudo isso? Para a gente entrar nesse que é o primeiro aspecto da porta, que é saber onde está a porta não significa entrar por ela. E isso aqui, meu amigo, é algo muito importante. Saber aonde está a porta não significa entrar por ela. E se nós mudarmos essa palavra por Jesus, talvez a palavra porta, se você mudar por Jesus, talvez faça mais sentido. Saber aonde Jesus está não significa servir Jesus. Saber aonde Jesus está não significa ser de Jesus. Saber aonde Jesus está não significa ser um discípulo de Jesus. Saber sobre Jesus não significa viver Jesus. E é por isso que encontrar a porta não é suficiente. Porque talvez a igreja te dê acesso à porta. A igreja é isso aqui, ó, gente, venham todos, se arrependam e cheguem-se a Jesus. Esse aqui é Jesus. Mas eu não consigo te pegar pela mão e te levar dentro de Jesus. Essa é uma decisão interna nossa, de coração.
não pode envolver emoção, não pode envolver sentimento. Vai envolver? É claro que vai. Chegar a Jesus é chorar, é se arrepiar, é sentir, mas é depois de tudo isso racionalizar. Agora eu estou em Jesus. A emoção não vai me fazer parar de mentir, a emoção não vai me fazer parar de adulterar, a emoção não vai me fazer parar de pecar, a emoção não vai arrancar meu vício, a emoção não vai mudar o meu caráter. Quem vai fazer tudo isso é Jesus. Então não basta estar na porta, eu preciso entrar na porta. Jesus, logo depois de ser assunto aos céus, os discípulos estão caminhando e vivendo a vida deles, e eles chegam a um paralítico que estava sentado na porta, e ele estava ali pedindo esmola, falando: olha, entra um monte de gente, e aqui eu consigo ter um pouquinho de dinheiro. E qual que é a palavra daqueles discípulos para aquele paralítico? Ele diz: nós não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta e anda. Ele estava na porta do templo, ele estava na porta do lugar que tudo acontecia. Provavelmente ele estava ali, ele via o cego entrando e saía enxergando, ele via o pecador entrando e saía transformado, ele via o adúltero entrando e saindo restaurado, e ele estava na porta. Só que a porta não cura ninguém, a porta nos dá a sensação de estar participando, porque quando eu estou na porta eu vejo as coisas acontecendo, quando eu estou na porta eu escuto as coisas acontecendo, quando eu estou na porta eu me sinto parte. Agora quem está lá na porta está escutando essa mensagem, talvez vai receber, talvez não vai, mas estar na porta não é suficiente, nós precisamos entrar. Enxergar a porta não é suficiente, você precisa entrar, você precisa passar por ela. E Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, quem passar por mim. Isso daqui que ele está falando nesse texto que nós lemos é um convite. E aí eu entro com você no segundo aspecto da porta, que é sobre exatamente isso aqui que nós lemos. A porta representa uma decisão. Entrar na porta, passar pela porta é uma decisão. Você consegue entender que na maioria das vezes o evangelho é sobre nós decidirmos? Tudo que nós já temos é um convite, tudo que nós temos é um chamado, tudo que nós temos é um venham a mim. Só que é uma decisão. Vir ou não, entrar ou não, enxergar ou não. E esse texto que nós lemos sobre Jesus ser a porta, de novo, é uma decisão. Você entra ou não entra, você vive ou não vive. Jesus ele vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está chamando para uma decisão. Aquele que quer viver comigo, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer ser como eu sou, aquele que não quer ficar na porta, aquele que não quer ficar assistindo as pessoas viverem, aquele que quer participar, aquele que quiser estar comigo, tem que fazer uma coisa: tem que negar a si mesmo, tomar sua própria cruz, tomar suas próprias dores, tomar a sua própria realidade, entender quem de fato é e me seguir. Seguir Jesus é uma decisão racional. Você já parou para perceber que Jesus estava sempre cercado de uma grande multidão? Era sempre milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas quando de fato o bicho pegava, quem é que ficava? Eram sempre os mesmos, os discípulos, os apóstolos. Olha só, e aqui eu encerro com você. Jesus está diante de 500 pessoas, e ele dá uma palavra. Ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, não saiam daqui. Vocês vão ser revestidos de poder, e depois vocês vão à Judéia, a Samaria e até os confins da terra, pregando essa palavra. 500 pessoas, Atos capítulo 1, Jesus sobe aos céus. Atos capítulo 2, estavam reunidos em uma só casa, 120 pessoas, quando de repente veio do céu um vento forte, impetuoso, encheu toda a casa. Onde é que foi parar o resto do povo? Cadê a multidão? Porque na grande maioria das vezes a multidão está pelo show. E não há como negar que ver Jesus fazendo as coisas é um show à parte. O paralítico andando, o cego enxergando. Isso é incrível, isso é sensacional. Não há como negar que uma boa música, uma boa iluminação, um conforto, não há como negar que isso é um show.
Só que isso não é um show para encher nosso ego, isso não é um show para encher os nossos sentimentos, isso não é um show para me fazer chorar. Tudo isso são meios e formas de nós chegarmos a Jesus. Se parar na técnica, nós não encontramos Jesus. Se parar no talento, nós não encontramos Jesus. Se parar na oratória, nós não encontramos Jesus. Se parar na qualidade sonora, nós não encontraremos Jesus. Era muito legal seguir Jesus, era muito legal estar com Jesus. Afinal de contas, quando a gente não tem o que comer, Ele multiplica o pão e o peixe e alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas e quando aparecem os soldados para prender Jesus? Quem é que puxa a espada e arranca a orelha? Os 500? Os 1.000? Os 10.000? Um corajoso, que decide passar pela porta e não negar nunca mais. Posso te falar uma coisa? De todo o meu coração, Jesus não precisa de nós. Mas mesmo assim Ele nos convida a participar. Mesmo assim Ele nos faz aquele convite que está lá em Apocalipse a todos nós: eis que estou à porta e bato, e quem abrir eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Jesus está nos convidando para ter um momento de comunhão, porque Ele está carente, sozinho, e não tem quem jantar com Ele. Jesus não é como nós, que não tem um rolê e fica mandando mensagem para todo mundo: oi, tudo bem, quer ser meu amigo? Quer sair comigo hoje? O que vai fazer hoje? Jesus faz um convite, Ele diz: eis que estou à porta e bato, quem abrir eu entrarei. É uma decisão minha e sua, abrir a porta para Jesus entrar. E aí eu entro com você no último ponto, e aqui a gente encerra. A porta te leva para perto. A porta é o único caminho de você chegar a Jesus. A porta é o único caminho de nós termos acesso a Jesus. E por que a Bíblia diz que Jesus diz que Ele é a porta? Porque é a única forma de nós acessarmos o Pai. É a única forma de nós encontrarmos redenção. É a única forma de nós encontrarmos salvação, através de Jesus. Única e exclusivamente Jesus. Se você for olhar o final de todas as mensagens dessa série, a mensagem termina do mesmo jeito: é Jesus. O pão da vida que mata a fome é Jesus. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida é Jesus. A luz é Jesus. A porta é Jesus. Esse não é um jargão. Eu não ensaiei falar isso aqui para você. Eu não fiquei na frente do espelho dizendo: é Jesus, é Jesus. E aí vai todo mundo se emocionar. É porque Ele é alfa e Ele é ômega. Ele é princípio e Ele é fim. As coisas começam nele e terminam nele. A gente pode dar um monte de volta aqui, eu posso filosofar para você, eu posso citar Aristóteles, Platão, eu posso citar os gregos, os romanos, eu posso citar um monte de coisa. Se no final não terminar em Jesus, foi só uma palestra. E de verdade, o dia que o Senhor me usar para começar a palestrar e não pregar o Evangelho, eu peço que a minha boca nem abra. Se não começar em Jesus e não terminar em Jesus, a gente está vivendo errado. Se não começar em Jesus e não terminar em Jesus, a gente precisa rever os nossos conceitos de fé. A única forma de nós encontrarmos Jesus é dizendo sim a esse convite. E o convite que Ele faz é justamente esse: entra pela porta. A luz que te permitiu ver, a luz que te permitiu enxergar, a luz que te tirou das trevas e agora você está vendo, só tem uma forma: entra pela porta. Na porta tem pastagens, na porta tem segurança, na porta tem cuidado. A porta também vai te mostrar um monte de coisa para você mudar, um monte de coisa para você melhorar, um monte de coisa que você precisa deixar de ser. Mas a porta vai te mostrar exatamente quem você é, quem Jesus nos criou para ser. E o convite dessa noite é um só. Uma vez que a luz te permitiu enxergar, deixe com que a porta te permita viver. Uma vez que a luz te permitiu enxergar, deixe com que a porta te permita viver. Viver tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus.